boa tarde. Meu nome é Karine, eu sou militante orgânica do Partido Comunista Brasileiro aqui do DF. E a gente está muito honrado de termos hoje aqui o lançamento do livro do Gabriel Landi e do Jones Manuel, que se chama Revolução Africana. Aqui do meu lado tem o Gabriel Landi. Ele é metroviário, advogado trabalhista, editor, tradutor do Lavra Palavra, militante do PCB lá de São Paulo. E o Jones Manuel, ele é historiador, mestre em serviço social, educador popular, youtuber e militante também do PCB, lá de Pernambuco. Boa tarde, gente. Eu vou fazer uma exposição, que é o que eu costumo, eu e o Jones temos uma divisão do trabalho aqui na exposição, onde eu deixo para ele as grandes polêmicas, né? Então eu vou, mais brevemente, falar um pouco da trabalho de tradução, de seleção dos textos e dos autores que estão no livro. O que, na verdade, inspirou o trabalho do livro foi principalmente os textos do Sankara, né? O Thomas Sankara, de Burkina Faso, era absolutamente inédito no Brasil. Os outros autores até tinham algumas coisas traduzidas, e alguns deles já escreviam, né, em língua portuguesa, o pessoal de Angola e de Moçambique. Mas, além da necessidade da tradução dos textos do Sankara, que não estavam disponíveis, também muito desse material estava esparso, muito disperso e muito difícil de acessar, né? Então, por exemplo, um dos autores de Moçambique que está no livro, que é o Eduardo Mondlane, para achar o texto dele foi o fim do mundo. Assim, está numa coletânea publicada apenas em Portugal, um artigo... Né, enfim, esse material supostamente seria mais fácil acesso, porque ele já está na nossa língua. Na prática, era muito difícil obter, né, esse tipo de material. E aí, na coletânea, a gente tem alguns autores. Né? Então, a disposição, inclusive, da organização é cronológica. Né? Tem alguns períodos que se cruzam, porque alguns deles viveram em épocas semelhantes, né, mas também tem um sentido cronológico na sucessão dos autores, porque eles vão se dialogando entre si, né? Então, o primeiro que abre a coletânea, o Fanon, por exemplo, ele já está discutindo aqui, por exemplo, a morte do Lumumba, que não entrou na coletânea por não ser, em sentido próprio, um marxista africano, mas foi uma liderança importante do movimento de libertação, né, e isso vai se reproduzir em todos os textos. Então, depois, os outros dialogam com o Fanon, comentam a questão do Lumumba, né, vai tendo uma sucessão histórica que vai formando um diálogo desse que foi o processo de tentativa de revolução em África, no qual muitas das lideranças tinham essa nitidez de que era um processo que, se não caminhasse junto, né, dificilmente conseguiria fazer frente à opressão neocolonial, ao imperialismo, mesmo com a emancipação política. Né? O do Fanon, a gente escolheu botar alguns textos que são menos conhecidos, né? Porque apesar de ter já algumas traduções de outros textos, né, então Pele Negra, Máscaras Brancas, Os Condenados da Terra, tem os escritos políticos, propriamente ditos, do Fanon, só foram publicados até hoje em Portugal. Né? Alguma dessas edições de Portugal até chegou no Brasil, mas aí também eu confesso que não é a melhor das traduções. Né? Tinha várias imprecisões, vários problemas que a gente teve que revisar. Né? Então é bem interessante para ver um pouco o Fanon político, né? O Fanon posto no movimento de libertação de Argélia, que ele, né, pensa disso, que reflexões dessa relação com os intelectuais progressistas na França, né, que quando, enfim, eram muito progressistas, muito democratas, mas, opa, calma lá, porque vocês têm muito mais a ganhar sendo nossa colônia. Né? Somos, no fundo, o mesmo povo, irmão. E aí o Fanon, então, vai polemizar um pouco com essas interpretações eurocêntricas, né, da esquerda francesa. Um outro autor, que é o Kruma, também tinha algumas coisas publicadas em português. Né? Tem um outro livro que está para sair pela editora Ciências Revolucionárias, com os textos dele sobre neocolonialismo. Mas daí a gente fez alguma seleção de uns artigos um pouco esparsos do Kruma, de difícil acesso. Ele é um dos autores, na minha opinião, mais interessantes, assim, apesar de também ser um dos mais heterodoxos. Então ele teve um esforço, um dos livros que ainda está inédito nele é o da teoria dele, chama Conscienciismo. Então ele faz um esforço de tentar formular mesmo uma filosofia própria, dialogando com o marxismo. Né? Então nos textos ele ainda, em alguns deles não tinha escrito essa obra, os outros já. Então isso fica bem marcado também no texto, dá para entender um pouco a evolução do pensamento dele, como é que se desenvolve. Né? O Amilcar Cabral, que eu chutaria que é um dos meus favoritos aí do texto, e é um que acho que dialoga mais estreitamente com a tradição leninista. Né? Então ele tem um dos textos aqui do livro, é uma intervenção dele
numa atividade que aconteceu em Cuba, e ele tentando debater qual que é o papel do leninismo para os movimentos de libertação nacional, né? Tanto do ponto de vista da organização, estratégia e tática, mas também lançando luz sobre o problema do imperialismo, né? Que era uma das grandes polêmicas da Revolução Africana. Tinha uma ala consideravelmente forte no movimento que considerava que a emancipação política bastava, né? E aí o esforço do Cabral e dos marxistas desse processo foi justamente evidenciar que o processo de emancipação política, sem uma emancipação econômica, apenas reproduziria em outros marcos a dominação colonial, né? Inclusive porque já haviam outras experiências anteriores a eles que já haviam obtido emancipação política sem qualquer, de fato, emancipação econômica, né? E já sentiam os dramas e consequências disso. O Mondlane, que eu comentei, que é enfim... Também, ele não é um marxista em sentido próprio, né? Dá para até ver que ele dialoga muito com o estruturalismo francês nos textos, assim, ele tem uma leitura bem estruturalista da realidade, mas foi uma das lideranças, né, que inclusive precedeu Samora Machel na direção da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e que foi assassinado, né? Enfim, isso é uma coisa que atravessa a coletânea, né? Tragédias e assassinatos políticos promovidos pelas potências imperialistas ou até por disputas de fração dentro do próprio processo da Revolução Africana, né? E esse é um tema recorrente. Então o livro já abre com Fanon falando da morte do Lumumba e sucessivamente esses dirigentes revolucionários vão morrendo, né, em processos de luta política, de luta revolucionária, né? Então essa é uma outra marca que acompanha bastante a obra, né? Tem alguns textos do Samora Machel depois, que é quem sucedeu Mondlane na direção da Frelimo, com algumas questões, né, bem interessantes. Ele dialoga muito sobre o problema da alienação da mulher, da opressão feminina, e como é que isso, no processo de luta anticolonial, se combina, né, qual que tem sido a experiência. Ele faz um balanço da luta das mulheres moçambicanas, e algumas outras questões de organização do poder popular, de como é que nesse processo de emancipação política era possível ou não, né, esse é o dilema também de muitos deles, conceber uma forma de organização da democracia mais avançada do que a democracia burguesa europeia, né? Então, como envolver as massas no processo de decisão e de aplicação dessas decisões da Revolução, né? O Agostinho Neto, que tem alguns comentários dele sobre cultura, sobre literatura. O carro-chefe da edição, que é o Thomas Sankara, então acho que mais ou menos umas 100 páginas do livro são os escritos do Sankara, e que também é um dos autores particularmente interessantes, né? Porque além do ineditismo desses textos dele, é onde acho que fica os outros, por exemplo, o Cabral, ele faz um esforço muito de debate teórico, categorial, então ele vai fazer uma discussão, por exemplo, com os franceses, principalmente marxistas da época, sobre a polêmica de o que prevalece sobre o que prepondera, as relações de produção ou o desenvolvimento das forças produtivas, né? A história é a história da luta de classes ou a história é a história do desenvolvimento das forças produtivas? Então ele faz um debate um pouco mais teórico, mais de fôlego, e o Sankara, por outro lado, não. Ele transparece muito o domínio que ele tem da teoria, mas ele está aplicando muito ela na análise do processo revolucionário de Burkina Faso. Então, qual que é a composição de classe, quais são os dramas que dividem as forças populares nesse processo, né? E um dos problemas, que é o fundamental que atravessa aqui, que é verdade, não basta emancipação política, e também precisamos de emancipação econômica. Mas que emancipação econômica é essa? Né? A gente acredita que é possível construir um capitalismo em África independente, e que se desenvolva e que evite ser dominado pela Europa, ou a gente acha que já é necessário iniciar a construção do socialismo como modo de garantir nossa emancipação, não só política, mas econômica, né? E isso é um drama que atravessa todos os escritos, e que é um drama que segue muito atual, acho, para a esquerda, né? Assim, em que medida é suficiente para nós, né, a luta por reformas, a luta por um capitalismo melhor, um capitalismo desenvolvido. Será que isso sequer é possível para nós, que temos uma tradição de exploração colonial, né, de expoliação, de dependência econômica, né? E, tragicamente, né, boa parte das respostas deles são no sentido de que, às vezes, é possível sim, talvez dê, vamos ver se dá para fazer um capitalismo aqui, porque as forças produtivas ainda são muito pouco desenvolvidas, ainda temos muito que avançar, né? E isso vai se tornando tão mais dramático quanto, cronologicamente, esses autores se sucedem, né? Então, quando eles estão debatendo isso lá atrás, eles ainda veem alguma viabilidade nisso. Quando chega no Sankara, né, que está muito próximo de nós, assim, né, anos 80, 90, já a Revolução é nos anos 70, mas, enfim, tem muitos escritos dele que seguem até os anos 80, né?
ele já está lidando isso com uma situação muito mais dramática, uma situação que já é, né, de avanço do neoliberalismo no mundo, que já estava começando sua consolidação, e um cerco econômico brutal contra a África, né? Também acho particularmente interessante do escrito do Sankara, e eu que me formei em Direito achei bem legal essa contribuição, porque ele é um dos que faz um esforço de tentar debater o que vai ser o direito e o poder judiciário nesse processo de poder popular. É muito comum para a gente conceber uma democracia radical nas deliberações parlamentares, na execução administrativa, mas e nas decisões judiciais? Como é isso? Como se engaja as massas, né? E aí a resposta conservadora dos intelectuais, via de regra, é que isso é um perigo. Como assim? O povo é muito chucro para ser envolvido nas decisões judiciais, ele não domina a técnica jurídica, ele às vezes pode ser punitivista demais, cuidado com o povo. Daí o Sankara é categórico na resposta de entender que isso não só é um processo de pôr o poder na mão do povo, tomar essas decisões, mas é também um processo político-pedagógico, né, de, através dessa experiência de ter o poder judicial em suas mãos, entender melhor como é que funciona a organização jurídica dessa sociedade deles, né, quais são, eventualmente, decisões equivocadas que eles podem tomar e aprender com isso. Né, isso é algo que dá muita tônica desses escritos do Sankara sobre democracia. E aí a obra encerra com o Samir Amin. Né? O Samir Amin não chegou a viver um processo revolucionário, né, ele é um marxista egípcio, que faleceu recentemente até, né, se eu não me engano. Foi 2015, 2014, algo assim. Por aí. Então, já é alguém bem mais contemporâneo de nós e que está justamente tentando fazer um balanço histórico desse processo. Né? Além disso, obviamente, temos aí o prefácio do Jones e o pós-fácio do Douglas Barros, que é um camarada lá de São Paulo, do movimento negro também, que publicou recentemente também um livro muito interessante, recomendo, que é Lugar de Branco, Lugar de Negro, né, um esboço da... racial. Um esboço para uma crítica da metafísica racial. O Jones, que foi o promoter aí do livro nas redes sociais, lembra melhor. E também tentando fazer um pouco um balanço teórico, né, dessa experiência e os dramas que ela coloca para a gente. Também acho que vale a pena destacar, e eu cheguei a comentar isso no podcast que a gente fez com o pessoal do Revolu Show sobre o livro, tem algumas opções editoriais aqui na tradução que eu fiz, talvez sejam um pouco polêmicas, e acho que vale a pena, né, assim, para um público mais, enfim, interessado, que se destacou para vir aqui comentar. Né? Muitos desses autores, em muitos momentos, são todos autores negros, mas que utilizam terminologias que hoje o movimento negro brasileiro entende como problemáticas. Então, por exemplo, Sankara fala muito em denegrir ou em esclarecer e etc. Né? Nossa opção editorial foi por modificar esses termos, apesar de que eles, por si próprios, abrem um debate. Né? Se esses autores utilizam isso, quer dizer que eles não entendem como problemática a utilização desses termos. Agora, como também não havia muito um espaço para travar uma polêmica exaustiva sobre linguagem no livro, a opção editorial foi por fazer a adaptação à luz do que é o acúmulo hoje do movimento negro no Brasil. Né? Acho que é um pouco isso, assim, em termos de uma exposição mais, né, um índice assim, dos autores e um pouco para onde pende cada um. O Krumah, também eu recomendo particularmente esse texto dele, que é o Socialismo Africano Revisitado, e que é muito atual para algumas das polêmicas que hoje existem no movimento no Brasil. Né? Então ele vai fazer um esforço de debater alguns processos de idealização que a luta de libertação nacional em África fazia sobre o seu passado. Né? Isso é algo muito presente ainda. Então o Krumah vai tentar fazer um levantamento histórico, por um lado, das outras formas de opressão e exploração que existiam na África antes da colonização europeia, dizendo, olha, não foi o europeu que inventou a exploração, né? Então algumas sociedades africanas já tinham exploração elas próprias, por si próprias, depois vieram os árabes, e aí depois a cereja do bolo foi a dominação europeia. Né? Ele tenta fazer esse levantamento e debater também, né, que apesar de que existem vários traços nas culturas comunitárias tradicionais africanas, que são traços comunitaristas, né, que podem ser aproveitados numa luta pelo socialismo, ele também tenta debater em que medida, né, é possível ou não sonhar em retornar esse Estado. Porque ele vai falar, tá bom, mas também queremos as benesses do desenvolvimento industrial, também queremos, né, as vantagens que todo esse processo pelo qual passamos a duras penas abre de potenciais positivos. Né, não basta a nós um retorno. Então é um texto bem interessante por tocar quente numa dessas polêmicas. E também vale a pena comentar, a título aí de um jabá básico,
que essa é a primeira obra de uma coletânea, que na verdade é o selo Quebrando as Correntes, que vai ter mais 4 livros, né? E a ideia é sempre abordar o marxismo dos oprimidos, então tanto especialmente nos países dependentes, os países explorados, né? Mas também, que é o próximo livro que vai ser publicado ainda nesse semestre, que vai ser uma coletânea sobre o marxismo dos Panteras Negras e dos outros movimentos. Porque ao lado dos Panteras, né, que exigiam o poder para o povo negro, existiam os movimentos dos mexicanos nos Estados Unidos, o movimento dos porto-riquenhos, movimentos indígenas dos Estados Unidos, e que infelizmente têm menos visibilidade do que os Panteras Negras, que conseguiram alguma visibilidade internacional, né? Então, o esforço nosso nessa segunda edição vai ser tentar, estamos já no processo já de tradução avançado, mas nós selecionamos alguns documentos, tanto de documentos históricos, né, dessas lideranças, desses movimentos, como de balanços que eles próprios fazem pós esse processo, que é dos anos 70, né, fim dos anos 60, começo dos anos 70, o balanço que eles fazem dessa experiência e que lições a gente pode tirar disso para hoje. Né? Então, ajuda também a seguir nessa toada de reflexão crítica de um marxismo dos oprimidos, né, lançando luz em toda uma produção, porque é muito comum se dizer que o marxismo não debate essas questões do racismo. Né? A gente tem um século e tanto de produção de autores e autoras negros e negras marxistas, que é automaticamente invisibilizado quando se faz uma afirmação dessas. Né? Então, acho que é basicamente isso. Passar a palavra aqui para o camarada Jones. Boa tarde, camaradas. Eu quero começar minha exposição lendo um trechinho do Walter Benjamin, ou Benjamin, como quiserem pronunciar, das teses sobre o conceito de história. Diz o nosso amigo Benjamin: articular historicamente o passado não significa conhecê-lo, abre aspas, como ele de fato foi, fecha aspas. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de perigo. Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado, como ela se apresenta no momento do perigo ao sujeito histórico, sem que tenha consciência disso. O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, quer que apoderasse dela. Pois o Messias não vem apenas como Salvador, ele vem também como Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer, e o inimigo não tem cessado de vencer. O que Walter Benjamin está falando nesse trecho? Veja, existe uma compreensão redutora do que é a luta de classes. Alguns marxistas, de maneira equivocada, entendem que a luta de classes é basicamente o conflito capital-trabalho na seara econômica, que se manifesta principalmente no âmbito do sindicalismo. Então, quando se fala em luta de classes, se pensa operários fazendo greve. Ou então os conflitos redistributivos que acontecem na esfera da reprodução social. Trabalhadores, trabalhadoras, estudantes fazendo um protesto contra o aumento da passagem, a favor do passe livre, a favor de um posto de saúde, de uma creche, de uma escola, de uma política habitacional, o MTST fazendo um protesto a favor de casas, de moradias populares. Evidentemente que isso são expressões da luta de classes. Mas, se o Domênico Lossurdo estiver certo, e eu acho que está, a teoria social de Marx e Engels é, dentre outras coisas, mas não só, uma teoria geral do conflito como chave analítica de compreensão da sociedade burguesa. Ou seja, o conflito de classes ele é constitutivo de toda a sociedade capitalista. É impossível pensar qualquer dimensão do capitalismo sem pensar a dimensão da luta de classes. Evidentemente, porém, a luta de classes se expressa de maneira diferente nas diversas esferas da sociedade ou nos diversos complexos sociais. Então, do mesmo jeito que existe uma expressão da luta de classes pela distribuição da riqueza no âmbito, por exemplo, do sindicalismo ou da luta por direitos sociais e econômicos, existe também uma luta de classes pela memória ou uma luta de classes pela história, ou como diria o velho Althusser, uma luta de classes na teoria.
Então, esse ponto é fundamental. E por que isso é importante? Veja, ao final do século XX, foi criado um mito. Aliás, criado não, consolidado um mito que surgiu com o Maio de 68. A partir do Maio de 68, se desenvolve uma série de novas correntes na esquerda, especialmente a partir da esquerda europeia, da Europa Ocidental. E essas novas correntes que vão surgindo a partir do Maio de 68, elas vêm com um discurso para legitimar a sua existência histórica. Que discurso é esse? Olha, a velha esquerda, né, e aí já surge como uma nova, aí o resto é a velha esquerda, aí leia-se principalmente os comunistas, eles nunca trataram de luta contra as opressões. Os comunistas nunca deram importância à luta contra o patriarcado, à luta contra a opressão contra a mulher. Os comunistas nunca deram importância à luta antirracista. Os comunistas nunca deram importância à luta ecológica. Os comunistas nunca deram importância à luta, na época se chamava GLS, hoje a gente não usa mais esse termo, está em desuso e por aí vai. De tal sorte que se criou a ideia, inclusive é um negócio que faz muito sucesso na academia, na universidade anglo-saxã, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é a esquerda pré-maio de 68 era uma esquerda materialista. Ela só pensava em condições de trabalho, salário, direitos sociais. E a esquerda pós-maio de 68 é uma esquerda que é uma esquerda da luta do reconhecimento. Ela está muito mais preocupada com questões pós-materialistas, está muito mais preocupada com reconhecimento de identidades, direitos de cidadania, direitos civis. Isso é falso. Além de ser falso, está errado. O paradigma é uma esquerda materialista, uma esquerda pós-materialista. E isso é muito interessante porque, repare bem, é parte de um processo de apagamento da memória histórica do movimento comunista no século XX, porque assim, a gente foi derrotado, né? No século XX, como eu sempre brinco, a gente chegou muito próximo da vitória, como se fosse uma Libertadores da América. A gente chegou na final, né, mas perdeu no La Bombonera para o Boca Juniors, e aí ficou muito abalado com a derrota, e aí nesse processo de derrota, expropriaram a nossa história. Porque tem outro insight do Domênico Lossurdo que eu acho muito bom, que ele faz uma analogia entre expropriação do mais-valor, da mais-valia da classe trabalhadora e expropriação da história. Ele fala, a burguesia, do mesmo jeito que ela expropria, ela se apropria da mais-valia, da riqueza que a classe trabalhadora produz, ela se apropria também da história e da memória da classe trabalhadora, adaptando essa memória e essa consciência histórica para a funcionalidade da reprodução da ordem burguesa. Então, se cria uma concepção de história que é plenamente útil para a dominação da classe dominante. E aí, esse mito fundamental de que os comunistas nunca deram contribuição, por exemplo, na questão racial, no Brasil teve uma expressão particular, né? Quando vem o final da ditadura empresarial militar aqui no Brasil, se instala uma disputa muito forte pela nova direção da esquerda brasileira. O PCB, mesmo tendo sofrido uma brutal repressão durante a ditadura, tendo tido várias crises, vários rachas durante o período ditatorial, ele ainda era uma força expressiva, só que aí perdeu essa disputa de hegemonia para o PT, que se consolidou enquanto principal força da esquerda brasileira, e embora esteja num período de franca decadência, está aí mais ou menos até hoje com hegemonia meio moribunda, mas que ainda está lá. E aí, nesse processo de o PT se consolidar, se criou toda uma narrativa histórica muito ampla que nada do que a esquerda fez pré-golpe de 64 prestou. Então, o marxismo era ruim, porque o marxismo era dogmático, era stalinista, era mecanicista, era um marxismo que defendia que o Brasil era feudal, e era tipo meio que caricaturas. Não, olha que marxistas burros, eles pensavam que tinham castelos, princesas e dragões no Brasil, eles achavam que tinha um feudalismo. Aí o sindicalismo não prestou, era um sindicalismo de cúpula, que não mobilizava ninguém, era horrível. E o PCB era stalinista e não tinha liberdade de nada, e era péssimo militar no PCB, parecia um quartel. Nossa, como era horrível, como a gente sofria e tal. Se criou todo um discurso, e a esquerda era nacionalista, e nossa, como eles eram atrasados, nacionalistas, né? Nacionalismo é um negócio tão ruim, nós somos todos cosmopolitas, o mundo é global e por aí vai, esse tipo de coisa. Dentro dessa narrativa, se criou uma história também que é os comunistas no Brasil nunca falaram de racismo.
absolutamente. Isso se expressa não só em discursos acadêmicos, como em discursos, por exemplo, do senso comum. O Wagner Moura, que é diretor do filme do Marighella, ele foi dar uma entrevista na Alemanha. Ele falou assim, não, eu no filme, eu coloquei o debate sobre questão racial, né, foi uma licença poética, porque na época do Marighella não tinha esse debate, a esquerda não dava atenção. E o Marighella foi, quando deputado pelo PCB, que apresentou um projeto de lei e defendeu, junto com Jorge Amado, pelo direito de liberdade do culto das religiões de matriz africana, e apresentou um projeto também que seria hoje muito parecido com a lei 10.600 e tanto, que eu nunca lembro, essa aí mesmo, sobre o ensino de cultura, história africana e afro-brasileira. O Marighella, lá nos anos 30, junto com Jorge Amado e o núcleo do PCB na Bahia, que tinha um debate racial avançadíssimo, pautou isso. Enquanto deputado, tem discursos dele falando da importância de se reconhecer o negro, combater a discriminação. O Luiz Carlos Prestes, em 1935, no famoso manifesto Todo o Poder, a Aliança Nacional Libertadora, ele fala que com a aliança estarão todos os homens de cor no Brasil, porque só com todo o poder a Aliança Nacional Libertadora, os preconceitos reacionários que afligem a população negra no Brasil será combatido, dando continuidade à gloriosa tradição do Zumbi dos Palmares, registrando que no Brasil a população de cor luta há mais de 300 anos pela sua liberdade, fazendo uma ligação, inclusive, muito boa, uma sacada quase gramsciana, nacional popular, entre a luta contra a escravidão e a luta de classes nos dias atuais de 1935. Né? E colocando Zumbi dentro de uma tradição de luta reivindicada pelos comunistas. Aliás, tem até um dado histórico que é muito legal. Antes do PCB ser fundado, em 22, um dos grupos que tentou fundar o PCB se chamava Grupo Comunista Zumbi dos Palmares. Então, se apagou tudo isso. Os comunistas nunca falaram de nada, e aí apareceu todo um discurso pós-moderno, liberal, que agora é pela primeira vez na história. E esse processo de apagamento ele foi tão brutal, que ele, inclusive, pós-modernizou autores marxistas, né? Que é o caso do Frantz Fanon. Fanon ele circula muito em departamentos de pós-graduação de universidades, como autor decolonial, pós-colonial, pós-estruturalista, análise de discurso e por aí vai. E Fanon nunca aparece como um autor revolucionário, marxista-leninista, que tinha, inclusive, grande influência no seu pensamento de Ho Chi Minh, de Mao Tse-tung, de Lenin, de Stalin e de Hegel, né? Além de Freud, evidentemente, que está muito marcado ali na obra dele. Então, a função dessa coleção Quebrando as Correntes, ela é fazer o que o Walter Benjamin fala de uma história a contrapelo, ou que o Domênico Lossurdo fala de uma contra-história. Eu acho que é condição indispensável para a gente reconstruir um movimento comunista forte no Brasil, a gente batalhar por uma hegemonia nossa, que tenha como uma das suas funções centrais resgatar a nossa história. Porque, veja, hoje de manhã eu debati e expliquei rapidamente o conceito de autofobia, né? Autofobia é um conceito do Domênico Lossurdo que ele tenta se contrapor ao balanço hegemônico que a esquerda mundial faz sobre a experiência do século XX. Né? Basicamente, a esquerda mundial assimilou um discurso que a gente só fez cagada no século XX, que a gente só fez errar, que foi tudo um horror, que foi tudo feio, que foi tudo péssimo, que foi ditadura, que foi autoritário, gulag, matou não sei quantos milhões de pessoas. Cada vez que se conta, o número de mortes aumenta. Mao Tse-tung morreu há 50 anos e continua matando gente. Então, essa é a visão média, né? Nada presta, tudo é feio. E isso faz com que a gente, inclusive, tenha comportamentos estranhos, né? Porque não pode reivindicar, por exemplo, experiências de Mao Tse-tung, da União Soviética, de Cuba, da Coreia, da Argélia, mas pode gostar de Bernie Sanders. Podemos, Syriza, sabe, coisas estranhas. Então, o Domênico Lossurdo, ele trabalha assim, ó, eu não quero dizer que foi tudo lindo no século XX. Não se trata disso. Eu não quero dizer que é tudo mentira da burguesia, que é tudo intelectual vendido, comprado pela CIA, é tudo mentira. Não. Se trata de fazer um balanço histórico sério, preciso, para a gente dizer onde a gente errou, como e por que a gente errou, quais são as fontes teóricas e a conjuntura histórico-concreta dos nossos erros, mas dizer que nós temos um papel civilizatório fundamental na história do século XX e da modernidade de maneira mais geral. 3 exemplos básicos. Veja,
Imaginemos que estamos no primeiro ano do século XX, né? 1901. Eu esperei vocês completarem para eu não errar. Vocês repararam, né? A malícia. Estamos em 1901. Pois bem, qual era a situação do mundo em 1901? Vamos olhar para a África. A África toda estava colonizada, com exceção da Etiópia. Todo o resto do continente estava colonizado. Colonização, segundo Frantz Fanon, nos Condenados da Terra, pressupõe um sistema de dominação e de desumanização total, baseado na violência onipresente contra os colonizados. Violência que se expressa em torturas, espancamentos, assassinatos, estupros, expropriações e por aí vai. Vamos olhar para a Ásia. A Ásia praticamente toda estava colonizada também, com algumas exceções, como, por exemplo, o Japão, mas o Japão, depois da modernização Meiji, começou a colonizar. Se tornou uma potência colonial na Ásia. Na China, por exemplo, eu adoro esse exemplo para mostrar que filme de porradaria também é cultura. Os filmes do Bruce Lee, eles sempre mostram uma cena clássica, que ele chega assim num parque em Xangai, aí tem uma placa, proibido a entrada de cães e chineses. Aí o Bruce Lee fica puto, dá um pulo do dragão, quebra a placa e pá, não sei o quê. Aí os chineses vão e protegem ele. Na China colonizada, você tinha regimes de apartheid, de segregação racial, em que os chineses eram equiparados a animais e eram proibidos, tal qual o regime de segregação racial nos Estados Unidos, o Jim Crow. Na Indochina, que corresponde hoje a Vietnã, Laos e Camboja, o Ho Chi Minh, líder da Revolução Vietnamita, ele fala que, por exemplo, não era crime, pelo Código Penal colonial da Indochina, um francês matar um indochinês. Bastava o francês alegar que foi em legítima defesa e suave. É tipo autorresistência aqui da polícia, sabe? Falou, não, uma autodefesa. Assim como não era crime, embora fosse crime no Código Penal, mas na prática não era crime, por exemplo, um francês estuprar, violentar uma mulher indochinesa. Era um regime de tortura, de violência onipresente. Quando a gente olha para as Américas, América do Sul, América Central e tal, a maioria dos países, embora não estivessem em situação colonial clássica, estavam no que se chama de regime neocolonial, com a imensa maioria da população ainda camponesa numa miséria terrível. Basta pensar na situação do Brasil, por exemplo, no comecinho do século XX. Outra coisa importante, a gente aprende na escola que a escravidão colonial acabou quando ela foi extinta no Brasil, em Cuba e tal e tal. Aí acabou a escravidão. Isso é muito problemático, essa visão, porque, veja, todos os regimes coloniais tinham escravidão. Então, por exemplo, nos regimes coloniais portugueses, em África, existia um estatuto da vadiagem, e aí, se você fosse considerado vadio pela polícia colonial, você era obrigado a trabalhos forçados. Quem era considerado vadio? Quem o Estado colonial queria. Assim como na Argélia colonizada, na Líbia colonizada, também tinha um estatuto contra a vadiagem, que condenava as pessoas a trabalhos forçados. Assim como no Vietnã, na China, na Coreia, também tinha trabalhos forçados. Então, você tinha regimes de escravidão pulverizados por toda a periferia do sistema capitalista colonizada. Essa ideia de que acabou a escravidão colonial clássica, acabou o regime de escravidão no mundo, é uma ideia que precisa ser muito relativizada. Você tinha várias situações de escravidão. Aliado a isso, veja, o regime colonial ele é tão bárbaro, tão bárbaro, tão bárbaro, que ele parte de uma premissa da negação da condição de ser humano. Não é que a população colonial tinha menos direitos. Ela estava numa situação de segunda categoria. Ela não era reconhecida como humana. O Palmiro Togliatti tem uma famosa polêmica na Itália, né? O Norberto Bobbio, que era um filósofo que não era de esquerda, mas era um cara progressistazinho e tal, meio que um social liberal, quase um Luciano Huck, que é de sacanagem. Aí é foda. Era um cara progressista e tal. Aí o Bobbio chegou e falou assim, isso pós-segunda guerra, né? Tá, União Soviética, campo socialista. Aí o Bobbio fez assim, muito interessante as experiências socialistas, deram contribuições muito importantes para o combate da miséria, o desemprego, a fome, mas falta uma gota de óleo liberal nas máquinas da revolução já realizadas. O Palmiro Togliatti, que era secretário-geral do Partido Comunista Italiano, principal dirigente do Partido Comunista, ele, em vez de responder o Bobbio debatendo se as experiências socialistas eram ou não democráticas, a resposta do Togliatti foi genial.
Togliatti chegou assim para o Bobbio e falou: Bobbio, quando, isso é citação literal, de cabeça, quando, em que medida foram aplicados os princípios liberais que se diz fundado o Estado inglês nas colônias? Em verdade, o liberalismo se caracteriza como uma bárbara discriminação entre as criaturas humanas, que não só se alastra pelas colônias, como está presente na metrópole do sistema, como demonstra o caso dos negros estadunidenses. A resposta do Bobbio do nome Togliatti, foi genial. Essa ideia de que liberalismo significa liberdades individuais, limitação de poder, democracia, Estado de Direito, universalidade jurídica, todos têm a condição de cidadão frente ao Estado. Quando foi que isso aconteceu para a maioria da população do mundo? Quando foi que isso aconteceu para a população negra dos Estados Unidos? E o Togliatti ainda esqueceu a população indígena, os povos originários, né? É um fator ainda importante de se lembrar. Que nos Estados Unidos, no século XVII, tinha mais de 20 milhões de povos originários, que eles chamam genericamente de peles vermelhas, e no começo do século XX tinha 800 mil. Então, exterminaram milhões durante o processo de formação da nação estadunidense. Então, perceba, a maioria da humanidade, no começo do século XX, estava em situação colonial, não tinha nem sequer o direito de reconhecimento da condição de humano, sujeita a formas de violência onipresentes e a trabalhos em situação análoga à escravidão. Quando é que isso começa a mudar? Existem três eventos históricos fundamentais. O primeiro evento histórico, que inclusive é uma vergonha a cultura brasileira conhecer tão pouco, reivindicar tão pouco, foi a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, quando os chamados jacobinos negros tomaram o poder, acabaram com a escravidão e escreveram na Constituição haitiana: a partir de hoje somos todos negros e é proibido escravizar qualquer ser humano. E aí, isso foi muito interessante, inclusive, que eles pegaram a ideia de negro, que era uma ideia essencialmente negativa, que justificava a escravidão, para dizer que o signo maior da igualdade é: a partir de hoje somos todos negros, portanto, ninguém mais é escravo. A Revolução Haitiana, inclusive, que teve um papel fundamental na montagem dos aparatos de repressão no Brasil. Porque durante todo o século XIX, o grande medo da elite brasileira era a haitianização do Brasil. Depois, quando surgiu os comunistas, a gente passou o seu bicho-papão, né? Mas durante décadas e décadas, o medo da classe dominante brasileira acontecia aqui, o que aconteceu no Haiti. Então, o Haiti ele fundou pela primeira vez o que eu gosto de chamar que existem duas razões revolucionárias na modernidade. Uma primeira razão é a razão anticolonial. E a Revolução Haitiana é o grande símbolo disso, um pouco atrelado também à Revolução Francesa no seu período jacobino, né? Porque a Revolução Francesa, no período jacobino, extinguiu a escravidão nas colônias. Depois que os jacobinos foram derrubados, a escravidão foi reabilitada. O segundo grande evento é a Revolução de Outubro de 1917. A Revolução de Outubro ela é muito retratada como uma revolução anticapitalista, a primeira vez que se tentou construir o socialismo. Essa representação, é claro que é verdadeira, mas ela é redutora. A Rússia, como eu falei hoje de manhã, era conhecida como cativeiro dos povos, o czarismo russo. Sobre o Império Russo, você tinha mais de 50 nacionalidades que eram colonizadas. Povos oprimidos, que tinham sua identidade nacional negada, sua cultura negada, sua língua, sua religião, seus costumes negados. A Revolução Russa mobiliza todos esses povos no apoio, na luta contra o czarismo, e a construção do socialismo na União Soviética tem explicitamente um discurso anticolonial. Tanto que, quando é criado a Internacional Comunista, e aí forjado no documento 21 condições para adesão à Internacional Comunista, uma das 21 condições era fazer o combate de fato, e não só com palavras, ao colonialismo. Então, o Partido Comunista Francês, que se quisesse entrar na Internacional Comunista e permanecer, tinha que, de fato, combater o colonialismo e o racismo que a burguesia francesa tinha suas colônias. Partido Comunista Inglês, Partido Comunista dos Estados Unidos, por aí vai. Inclusive, a Internacional Comunista cobrou, por muito tempo, aos partidos comunistas, como do Brasil, como dos Estados Unidos: e aí, o que é que vocês estão fazendo na luta antirracista? O que é que vocês estão fazendo na luta anticolonial? O PCB, no seu
período de surgimento dos anos 20, e levou muito puxão de orelha da Internacional Comunista, porque estava dando pouca atenção à questão racial. Então, há um discurso de um universalismo revolucionário, que emana da Revolução Russa, que é a ideia de, o Lenin, como eu vou repetir também um elemento que eu falei de manhã, porque é indispensável. O Marx ele desenvolve um insight que ele nunca aprofundou. Marx tem um momento da vida dele, lá nos anos 50, do século XIX, em que Marx fala: a brutal exploração capitalista, que aparece de forma civilizada na metrópole, assume formas nuas na colônia, onde ela desfila sem disfarces. Veja, quando Marx fala isso, Marx ele começa a pensar o seguinte, não é que os países coloniais eles são países que não são capitalistas e a penetração do capitalismo está inserindo eles no sistema mundo. Eles já são parte do sistema mundo, só que na condição colonial. De tal sorte que o mundo plenamente capitalista ele tem necessariamente duas dimensões de luta fundamental. A dimensão de luta imediata pelo socialismo nos países plenamente capitalistas a nível interno das relações e a dimensão de luta anticolonial com o horizonte socialista nos países semicoloniais e coloniais. Esse insight do Marx, quem desenvolveu a fundo foi o Lenin e a Revolução Russa. Porque no Congresso de Baku dos Povos do Oriente, que foi um encontro que reuniu povos da periferia do sistema, do mundo todo, especialmente de África e Ásia, que aconteceu na cidade de Baku, que é uma cidade historicamente conhecida por ser um polo petroleiro e tal, eles se reuniram para debater as condições de luta radical, revolucionária na periferia do sistema. Esse Congresso de Baku, quando ele termina, ele reformula o clássico lema do Manifesto do Partido Comunista. Em vez de proletários do mundo, univos, o Congresso de Baku lança um novo lema: proletários e povos explorados do mundo, univos. Deixando claro que a luta tem que ser dos operários e operárias do centro do sistema capitalista e dos povos explorados da periferia do sistema. O terceiro momento fundamental para reverter esse mundo colonial capitalista foi a vitória na grande batalha de Stalingrado. Veja, o nazismo e o nazifascismo, ele é muito mal compreendido. Existe uma máquina de propaganda, quase que propaganda de guerra gigantesca, para reduzir o nazismo a Hitler era louco. Porque Hitler, quando era pirraia, ele queria ser pintor. Aí ele não conseguiu. Aí ele ficou triste. Aí o cara da galeria que não aceitou o quadrinho dele era judeu. É por isso que ele tinha raiva de judeu. Nossa, Hitler apanhava da mãe. Aí ele ficou assim. Ou então, não, Hitler era totalitário, partido único, não sei o quê. Enfim, a propaganda, porque Hitler usava muito rádio e a propaganda na política. Tudo firula, na real, para desviar o verdadeiro sentido histórico do que foi o nazifascismo. E aí, dois pensadores, ao meu ver, mataram a charada muito bem, que é o Frantz Fanon e o Aimé Césaire. O Aimé Césaire, no discurso sobre o colonialismo, ele coloca assim, a África conheceu vários Hitlers antes do Hitler. O Aimé Césaire coloca que o nazifascismo nada mais é que a histórica tradição colonial europeia aplicada na própria Europa. Uma radicalização da tradição colonial. O Frantz Fanon, nos Condenados da Terra, ele diz assim, a nível individual dos direitos dos povos, o que é o fascismo se não o colonialismo aplicado na própria Europa? Esses dois autores, eles compreendiam que o nazifascismo é uma radicalização da tradição colonial europeia aplicada na própria Europa no âmbito da disputa interimperialista por duas potências retardatárias que chegaram depois na divisão internacional do mundo, em que a Alemanha chega depois porque tem sua unificação tardia, o Japão chega depois porque tem sua modernização capitalista tardia, a Itália chega depois, e o fascismo foi um processo interno para recolocar, a partir desses países, essa divisão do mundo em questão, radicalizando a tradição colonial liberal europeia. Então, quando Hitler é derrotado, e aí lembrando, quem derrotou os nazistas não foi o Capitão América, não foi, o Capitão América não tinha bigode, Quem derrotou também o nazifascismo não foi Churchill,
com aqueles discursos de coach dele, parecendo um bagulho de autoajuda. Também não foi a Inglaterra. Os Estados Unidos também não teve papel fundamental nenhum nisso. Por outro dia eu fiquei muito puto, inclusive, momento de desabafo. Eu publiquei um debate entre o Vila e o Rodrigo Constantino. Vê, qualidade, né? E aí, o Marco Antônio Vila, que é um cara reaça e tal, conservador e não sei o quê, ele estava batendo no Constantino lá, o cara do Dabilhão, porque o Constantino estava dizendo que quem derrotou os nazistas foi a Inglaterra. Aí o Vila, porra, quem derrotou os nazistas foi a União Soviética, que teve papel fundamental. Camarada Vila, defendendo lá o histórico dos soldados soviéticos. E aí eu compartilhei o vídeo, aí apareceu um rapaz, um sujeito muito legal, inclusive, militante do PT, que falou assim, não é bem assim. A União Soviética foi importante, mas os Estados Unidos contribuiu muito. Eu tinha um programa, que eu não vou saber pronunciar o nome bem em inglês, porque meu inglês é horrível, mas Lead Chaps, algo assim, que era um programa dos Estados Unidos para financiar armamentos e fornecer armamento para os aliados no âmbito da frente, né? Aí dizendo que a União Soviética, se não fosse esse programa dos Estados Unidos, não teria conseguido derrotar os nazistas. A nível de tanques e carros de combate, aviação e armas, o programa dos Estados Unidos financiou 6% do gasto soviético. Então é uma matemática muito estranha falar que no âmbito de 100, 6% foi fundamental e importante para contribuir para a derrota dos nazistas. E aí, quando o nazifascismo é derrotado o discurso colonial clássico liberal junto. Porque, veja, falar que existe raça superior e raça inferior, falar que a raça branca é raça superior, isso não era delírio da cabeça de Hitler, isso era um bagulho que todo mundo falava. Um negócio que Churchill falava, que Roosevelt falava, que Dadalier falava. Sabe? No Brasil existiam leis de eugenia, na Argentina existia, nos Estados Unidos, auge do regime Jim Crow, e por aí vai. Tanto, inclusive, a palavra racismo não tinha conotação negativa. Racismo era lido como a saudável separação entre raças que são diferentes e não podem se misturar. Quando Hitler é derrotado, o glorioso Exército Vermelho marcha sobre Berlim, pendura aquela bandeira ali no parlamento alemão, vem todo o impacto mundial daquilo ali, foi a partir daquilo ali que, por exemplo, se deixou, depois de 300 anos, de ser normal falar que existe raça superior e inferior. Foi ali que a ONU, uma organização internacional, pela primeira vez na história, falou que o racismo é uma coisa ruim, que a gente tem que lutar contra o racismo na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, se não me falha a memória. É 48? Mas foi ali. E antes da ONU fazer isso, a Constituição Soviética de 1936 foi o primeiro documento constitucional do mundo a criminalizar o racismo, dizendo que o racismo era algo negativo. Não estou dizendo que criminalizar é algo fantástico. O que eu estou destacando é o racismo ali aparece como algo negativo, que tem que ser combatido. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, começa o que a gente conhece como uma revolução anticolonial mundial. Aí vem um processo de libertação dos países africanos, dos países asiáticos, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Revolução Coreana, Moçambicana, Argelina, etc, 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 etc. Conferência de Bandung, movimento terceiro-mundista, movimentos não alinhados e por aí vai. Repare, fomos derrotados no saldo geral? Evidentemente que sim. Agora, hoje, no mundo que a gente vive, não existe tantos regimes de agregação racial aberta. Hoje, no mundo que a gente vive, um discurso de racismo científico, de eugenia aberto, não é algo tão bem aceito como era no passado. Hoje, os regimes de colonização formal, de ocupação militar direta, não são tão difundidos como eram. Hoje, as formas de trabalho análogo à escravidão, tal como existiam nos regimes coloniais, foram, em muitos aspectos, derrubadas. Então, o mundo hoje não é bonito, mas ele não é uma merda pior graças a nós. Graças à luta de milhões e milhões de homens e mulheres que deram a sua vida lutando pela revolução, lutando pelo socialismo, e se não conseguiram a revolução e o socialismo
E muitos desses países conseguiram fazer com que os elementos mais bárbaros da dominação capitalista dessem uma recuada. Então, se hoje eu consigo, por exemplo, ter direito a voto, se hoje eu consigo juridicamente, no plano mais formal, abstrato que você possa imaginar, ser reconhecido como um cidadão, como um ser humano, isso é inseparável da Revolução Russa, da Batalha de Stalingrado, dos movimentos revolucionários mundo afora. Então, tentar contar uma história do século XX, dizendo que os comunistas nunca lutaram contra o racismo. Inclusive, tem até um episódio que eu acho fantástico também. Vou concluir. Talvez. Episódio que eu acho muito bom, que é o Nelson Mandela, que lutou mais de 30 anos contra o apartheid, ficou preso e tal. Quando Nelson Mandela é libertado e é eleito presidente, a primeira visita que ele faz como chefe de Estado é para Cuba, para agradecer o povo cubano e o camarada Fidel Castro pela contribuição dos cubanos na luta contra o apartheid e o regime de segregação racial no sul de África. Aliás, Fidel Castro, inclusive, ele é visto como um herói. Uma porrada de país africano. Você chega lá e fala, Fidel Castro, a galera, caramba, Fidel, massa, contribuiu, ajudou na luta pela libertação. Kim Il-sung também, Mao Tse-tung também, Che Guevara, Stalin, Lenin, e por aí vai. Então, essa é a nossa história, com erros, com acertos, com tragédias, mas com páginas gloriosas. E a reconstrução do movimento comunista e a formulação de uma teoria do antirracismo revolucionário nas condições brasileiras passa por uma reapropriação dessa nossa história, passa por uma batalha na disputa pela hegemonia, passa com que a gente nunca mais aceite calado quando alguém fala assim, mas vocês são marxistas, vocês não ligam para a raça, vocês só pensam em classe. É inaceitável que a gente hoje escute isso calado. Inaceitável. A gente precisa se reapropriar da nossa história para fazer da história uma arma política, porque, como diria o grande Marx, né, existe a crítica das armas, mas existe também a arma da crítica. E a gente precisa ter essa arma da crítica, que é um reconstruir da nossa consciência histórica para conseguir avançar num projeto de revolução brasileira em que a luta antirracista tem um papel central e fundamental, não tem nada de identitário, não tem nada de secundário, porque quem não compreende a centralidade da questão racial na luta de classes brasileira não compreende bem o marxismo, não compreende bem a Revolução Brasileira e, consequentemente, nunca vai conseguir fazer revolução. Que já não é um bagulho muito lá fácil, né? Já não é um negócio que não é um passeio de criança. Tendo uma análise, uma teoria errada, né? Como diria o Palmiro Togliatti, quem erra na análise erra na ação. Então, acho que esse é um primeiro passo para essa batalha fundamental que a gente tem pela frente nos próximos anos. Obrigado. Tem uma outra coisa que eu não falei no começo, que, enfim, é um evento do Partido Comunista Brasileiro. Quem tiver interesse de se organizar, fale com um de nós. Aí temos alguns que vão estar lá na entrada, vocês já viram alguns de nós ali, né? Então, quem tiver esse interesse, é só falar com a gente. Tem uma célula aqui no DF, tem alguns coletivos também. Então, se você, às vezes, não quer entrar na organização do partido de cara, mas você quer participar de algum dos coletivos, tem os coletivos que estão aqui, as bandeiras, inclusive, na mesa, né? Tem o LGBT Comunista, tem o Minervino, tem o Ana Montenegro. Alguns ainda no DF não tão grandes, mas, enfim, precisando, inclusive, de gente para organizar-se, né? E é muito interessante, muito importante, né, o trabalho do livro da Revolução Africana, né? Porque a gente vê umas coisas, por exemplo, né, eu vou citar um exemplo que não necessariamente tem a relação direta com a Revolução Africana, mas tem com toda essa história do sequestro da história por parte da hegemonia liberal, né, que predomina, que é, por exemplo, a própria Guerra do Vietnã. Eu, por exemplo, cresci assistindo filme de Hollywood e você só descobre que os Estados Unidos perdeu o diabo da guerra se você... Eu fui só descobrir depois que eu virei comunista, porque é tanta propaganda, realmente uma questão completamente apagada da historiografia, que é a hegemônica, que você não consegue nem ter o mínimo de noção do que aconteceu na realidade, né? Então, isso é uma situação que
é realmente muito, muito complicado, muito preocupante, né? Então é importantíssimo, né, nesse momento vocês fazerem o lançamento desses livros, justamente que até com não só o debate da direita, a gente não só apanha da direita, mas com até próprios setores da esquerda, justamente com a questão, a ótica pós-moderna, completamente liberal também, ataca a gente nesse ponto, né, de se negar os anos de luta histórica que os marxistas, né, que os comunistas tiveram desde sempre contra a questão colonial, contra a questão dos povos oprimidos no mundo inteiro, né? Então, eu queria mandar primeiro os grandes parabéns aos camaradas que conseguiram formalizar, fazer o livro. E é isso. Muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês acham que toda essa história qual a palavra? Perdão. Reescrita, não só de reescrita, de reapropriação da nossa história, passa também por uma formação escolar? Por exemplo, eu acabei de terminar o terceiro ano do ensino médio, que nem o camarada falou. Eu descobri que os Estados Unidos perdeu a guerra no terceiro ano do ensino médio, porque uma professora era de esquerda, porque se ele não fosse, nem isso. Eu tinha professores que eram completamente dos dois lados, completamente em cima do muro, e aquela história, você empurra para cá à direita. E vocês acham que isso realmente passa por uma formação escolar, que isso é importante, uma reformulação do currículo? Você falou um pouco sobre como foi a luta, né, do movimento comunista, tanto internacionalmente como aqui no Brasil. E aí você terminou sua fala falando uma frase que eu particularmente ouço muito, que é, quando a gente vai falar de Marx, principalmente dentro do movimento negro, a primeira coisa que eu ouço é, mas ele é europeu. Inclusive, é uma dificuldade muito grande, porque a gente, em algum momento, começou a se apropriar apenas a partir de escritores negros, não que isso não seja importante, porque, realmente, como você falou, teve um apagamento da nossa história e do que a gente construiu também. Só que eu ouço isso como um pouco de problemática, porque a gente acaba... O Fanon ele fala um pouco isso no final do Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Ele fala que, na verdade, a história dele é a história de tudo, né? A história de todos os seres humanos. Por isso que ele traz essa visão um pouco, essa coisa que ele fala que é o humanismo. Só que eu acho que, aqui no Brasil, em algum momento, o Fanon, não, apesar dele ser lido e ser falado, eu não sei se, de fato, as pessoas incorporaram o que o Fanon falava enquanto luta marxista, e, às vezes, eu tenho a impressão de que o marxismo que o Fanon traz, ele é apagado mesmo, assim, é como se só trouxesse a visão dele como um militante, um lutador, um revolucionário negro. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é como é que a gente consegue dialogar nessa perspectiva do marxismo dos oprimidos, do marxismo negro que vocês falaram, com a nossa própria, tipo assim, não com a nossa própria raça, porque eu não acredito nisso, mas eu falo assim, com o próprio movimento de negritude, porque para fora é até fácil a gente dialogar, mas dentro do movimento, eu já participei, inclusive, de algumas mesas onde é muito complicado e as pessoas tendem muito por uma perspectiva de ataque mesmo, e é um negócio muito sério. Então, como é que a gente consegue dialogar numa perspectiva de realmente de diálogo? Qual seria essa solução, assim, esse caminho? Eu vou dialogar com a pergunta da primeira camarada e deixar a segunda para o Jones, que eu sei que ele voa nessa resposta. O menino vai mandar bem. Mas, assim, eu acho que são duas questões. A primeira delas é a luta que a gente pode e deve travar, né, pela ampliação do espaço no ensino formal para esse tipo de questão. Né? Então, acho que devemos, sim, encampar essa luta, denunciar a parcialidade desse ensino. Né? E, ao mesmo tempo, por outro lado, saber que a gente vive no momento da contramão disso. Apesar dessa escola mal ensinar quem ganhou a Guerra do Vietnã, ela é acusada de doutrinação comunista, sofre um processo de tentativa de cerceamento. Então, acho que essas coisas se combinam. Né? Essa luta contra essa censura nas escolas também passa pela recontar, né, esses conhecimentos que são contados já porca e mal, né, malmente nas escolas. Ao mesmo tempo, eu também tenho poucas esperanças do quanto a gente consegue, de fato, cristalizar esse conhecimento no ambiente escolar, enfim, numa ordem onde todos esses conhecimentos são perigosos, né, onde esses conhecimentos incitam a ação, né, chamam a transformação, e que não é o papel dessa escola. Né? O papel dessa escola é, infelizmente, formar força de trabalho para o mercado. Então, daí que eu acho que é importante livros como esse, eventos como esse. Né? Esse processo de educação emancipatória virá muito mais de fora das instituições formais de ensino do que de dentro dela.
Porque de dentro dela tem essas limitações do que o currículo demanda, que é o que a dinâmica da formação profissional demanda, né? E daí essa importância das organizações políticas, da agitação, da propaganda, desse trabalho de formação dos próprios oprimidos por si mesmo, né? Ou eles se reapropriam da sua história com suas próprias mãos, ou muito dificilmente eles vão ter acesso a ela, né? Exatamente. Qual é o teu nome, camarada? Nádia, vê. Eu acho que existem 3 problemas aí intimamente associados. Vamos começar com um problema mais fácil. Primeiro, existe um velho dito popular que fala que quem paga banda escolhe a música, né? A partir dos anos 70, a classe dominante, a nível mundial, ela entendeu que, frente a movimentos, como, por exemplo, movimentos de luta antirracista ou movimento feminista, muito mais útil do que você só reprimir e jogar a polícia é você disputar por dentro. Você começa a formular políticas públicas, começar a formular teorias para disputar por dentro e trazer para o liberalismo a partir de dentro. Então, FMI, Banco Mundial, OCDE começou a incorporar essa linguagem de empoderamento, de diversidade, de equidade, e por aí vai, e começaram a disputar por dentro. Então, existe muita grana rolando, objetivamente, em vários movimentos que recebem financiamento da Ford Foundation, da Fundação Rockefeller, da Open Society, de programas da ONU, do Banco Mundial. E aí, veja, isso não significa nenhuma visão conspirativa, não significa que, por exemplo, uma pessoa que recebe financiamento da Fundação Ford está recebendo uma ligação do Trump, e o Trump está dizendo assim para ele, ó, faz isso e faz isso. Não é nada disso. Existe a construção de uma rede de hegemonia muito concreta que leva o movimento para um lado político e que cria as bases para isso e não para outro. Então, por exemplo, a minha filósofa preferida, Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, quando ela fala mal de Marx, ela não fala mal de Marx porque ela tem divergências teóricas. Não é essa a questão. Ela trabalha junto com um grupo de pensadoras e pensadores de pessoas que, por exemplo, cola em eventos da Itaú, trabalha para o Itaú Cultural, estão junto com a Neca Setúbal e caluniam Marx por razões muito concretas. Não é questão de divergência teórica. Não é que a Djamila e Companhia Limitada precisam conhecer melhor Marx para mudar a perspectiva. Não é isso que está em jogo. Assim como o Carlos Moore, que é outro teórico do movimento negro de perspectiva liberal conservadora muito famoso, escreveu um livro, Marx e Engels, frente à escravidão e o racismo, que ele defende que Marx e Engels eram racistas, defendiam a escravidão, odiavam negros e eram teóricos do proletariano, mistura de proletário com ariano. Então, Marx e Engels meio que inventaram o nazismo. Aí você vê, e aí ele mente, inventa citação, inclusive está em uma moda da porra ultimamente inventar citação. Aí ele mente, inventa citação, distorce e tal. O Carlos Moore é quem? O Carlos Moore é um cara historicamente ligado ao Partido Republicano dos Estados Unidos. É um cara que tem financiamento internacional que nunca falta, é um negócio impressionante. Então, o caso do Carlos Moore e outros grupos, velho, tipo assim, aí não é diálogo, sabe? Aí não é diálogo, é enfrentamento teórico e político aberto, chamando para a responsabilidade, cobrando, constrangendo na política, tipo assim, ó, vem cá, tu que é antirracista, e esse Banco Itaú aí? Vamos conversar aqui sobre isso aí, sabe? Como é que é? Qual é a coerência desse negócio? Essa é uma parte do problema. Uma segunda parte do problema é uma geração que realmente desconhece as coisas. Desconhece porque a gente perdeu no século XX, como eu já disse. Por exemplo, nos anos 90, quase não tinha marxista, quase não tinha comunista no Brasil. Ninguém mais queria ser marxista, ninguém mais queria ser comunista. Tem toda uma geração que cresceu sem ler. E aí, até esses autores mais conhecidos, por exemplo, o Fanon. Irmão, você comprar um livro do Fanon no Brasil hoje, velho, é mais barato comprar outras coisas. Tá ligado? Por exemplo, Os Condenados da Terra, você não acha, bicho. É um bagulho que é 300 conto no estante virtual, tá ligado? Você simplesmente não acha. Como a Europa subdesenvolver a África, a obra fundamental do Walter Rodney, você não acha. Até recentemente, do Krugman, não tinha porra nenhuma em português. A gente que colocou a Revolução Africana e agora está editando Luta de Classes na África e sobre neocolonialismo.
A Angela Davis, antes da Boitempo ter essa sacada comercial e começar a publicar a Angela Davis, não tinha nada também, sabe? Então, assim, é uma galera que realmente não conhece e está muito mal acostumada por se formar por textão de internet. E o textão da internet, na real, tem 4 parágrafos. Esse é o textão da internet. Então, por exemplo, a pessoa quando fala assim, mas Marx é europeu. A pessoa que fala isso, via de regra, ela nunca foi apresentada ao debate sobre particular e universal, sobre universalidade da teoria. Então você chega para ela, bicho, sim, mas Marx é europeu, mas ele fez uma crítica da economia política do capitalismo. O capitalismo, enquanto modo de produção mundial, existem elementos de universalidade. É claro que essa universalidade da crítica marxiana ao capitalismo se concretiza em dimensões particulares. E aí se demanda, evidentemente, pensadores e pensadoras nacionais da América Latina, do Brasil, para pensar as particularidades da forma de ser do capitalismo brasileiro, que é tão capitalismo como a França, mas não é o mesmo. Só que, enfim, as pessoas não têm acesso fácil a esse debate. A esquerda brasileira tem uma tradição muito fraca de formação política. E a internet fudeu mesmo, né? A internet criou um hábito de preguiça, de leiturazinha de blog, de vídeo, e aí nenhum problema, né? Porque, enfim... nenhum problema, né? Porque, enfim, vocês sabem, mas eu, por exemplo, quando eu faço um vídeo, eu sempre deixo claro que isso é um início de um processo de estudo e coloco lá na descrição do vídeo uma bibliografia gigantesca, recomendação de livro, recomendação de artigo, recomendação de documentário. Não é isso só que é estudo, isso é o podcast, o vídeo, o textinho no blog, o textinho no Face, a thread do Twitter, que é outro grande meio de informação. Isso não é estudo, isso não é formação política. Então, existe uma geração que realmente desconhece. E aí, nessa, a gente tem que chegar com muitos argumentos, com muita calma, com muita paciência. É difícil. Você falou de como se fecha o espaço. Eu já fui ameaçado de morte, de apanhar por uma galera garveísta várias vezes. Assim. E aí me chamam de mestiço, me chamam de mucamo, de mandado de branco, e por aí vai. É um bagulho sinistro, assim, é uma coisa estranha. Aí fica uma brincadeira, quem entra, quem não entra em Wakanda. Eles acham que a Wakanda existe. Então, assim, tem um negócio sinistro, mas aí, para essa geração mais jovem, a gente tem que ter um elemento de diálogo, de paciência, de pedagogia e de argumentos, de produzir material, produzir conteúdo, tipo assim, saturar mesmo de bicho. Porque quando não existe um interesse material garantindo um afastamento da nossa linha política, quando existe mais um processo de desconhecimento, de não ser socializado na nossa cultura política, na nossa militância, a gente precisa chegar onde não está. E aí dá mais atenção, por exemplo, para cursinhos populares nas comunidades, para disputar isso desde base, dá mais atenção para movimento de povos de terreiro, parar de estar falando merda, porque o marxismo é ateu, o marxismo é contra a religião. Então, se você tem religião, você não pode ser marxista. Parar de falar essas merda, que volta e meia a gente fala, sabe? E disputar os movimentos mais pela base. E existe o terceiro problema, que é o mais grave. Me mandaram... essa semana, eu tenho um amigo que só faz isso, né? Só fica mandando coisa que não presta. Mandaram um vídeo que é da professora Angélica Lovato, que é lá de São Paulo, militante da RB, a Revolução Brasileira, que ela gravou um vídeo lá para o Duplo Expresso, né, que é um canal do YouTube e tal. E ela passou os 40 minutos debatendo não, ela passou os 40 minutos me xingando, basicamente. E aí uma das críticas que ela faz é que eu seria identitário. Por que identitário? Porque eu falo que existe uma centralidade da questão racial na luta de classes no Brasil e que não dá para pensar a classe trabalhadora como se uma espécie de exército de clones do Brad Pitt. Aí tem a classe trabalhadora, né, uma espécie de geral abstrato, aí depois vem gênero, aí depois vem raça, aí depois vem concretude geográfica, porque o Brasil é um país que tem particularidades regionais fundamentais. Pensar a classe trabalhadora em Alagoas não é o mesmo que pensar em Porto Alegre. Pensar em São Paulo não é o mesmo que pensar em Manaus. Tem particularidades regionais fundamentais. Então, eu fiz uma crítica ao programa da RB, dizendo que a concepção deles de povo brasileiro e de classe trabalhadora é uma abstração no espaço-tempo que não tem concretude. Por quê? Marx, no Capital, livro 1, Crítica da Economia Política, ele fala da classe trabalhadora
a nível da estrutura econômica do sistema capitalista. Então, ali está a classe trabalhadora como aquele conjunto da população que ocupa determinada função nas relações sociais de produção e nas relações de propriedade na divisão social do trabalho. Marx faz isso porque, no Capital, ele não está analisando nenhuma formação econômico-social particular, nenhum país. Ele está analisando o modo de produção capitalista em altíssimo nível de abstração. Quando ele cita a Inglaterra, ele cita só a nível de ilustração. O Capital, o livro 1, não é uma análise do capitalismo inglês. É análise do capitalismo no geral. Já Marx, quando está, por exemplo, escrevendo 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, ele está analisando uma formação econômico-social concreta, em que a classe trabalhadora aparece com muito mais concreticidade ali. Então, aparece o elemento da religião, aparece o elemento da tradição, aparece o elemento regional. Marx deixa muito claro que pensar classe trabalhadora de Paris e Lyon é uma coisa, pensar classe trabalhadora dos departamentos rurais da França é outro. Marx, inclusive, e isso é muito bom, porque tem uns pós-modernos que dizem que o marxismo nunca pensou a dimensão simbólica da política. Marx, a explicação de Marx no 18 Brumário, se vocês lerem com atenção, para os camponeses terem apoiado Napoleão III, é que existia uma tradição política na França em que os camponeses reconheciam como a família Napoleão como seus representantes por excelência. Aí Marx explica toda a estrutura de classes e diz assim, ó, quando aparece um Napoleão, os camponeses se reconhecem naquele homem como seu representante e aderem. A dimensão simbólica é fundamental. De tal sorte que, evidentemente, que a dimensão de classe é determinada pelo papel que o grupo social ocupa na estrutura econômica, mas isso é um nível de análise, que está no altíssimo nível de abstração. Você precisa reduzir os níveis de abstração para chegar em níveis cada vez mais concretos. Porque se você só ficar nesse nível de abstração, você vai dizer assim, mas a classe trabalhadora são aqueles que não têm propriedade, vendem sua força de trabalho para sobreviver, dependem de salário e são explorados pelo capital. Ok. Disse alguma coisa, mas falta dizer muitas outras mais. Como é que existe historicamente essa classe trabalhadora? Como é que ela se forma? Como é que ela organiza? Como é que ela atua? Como é que ela existe? Qual é a sua religião? Qual é a sua cor? Qual é seu gênero? Qual é a sua sexualidade? Qual é a sua dimensão regional? Quem não consegue pensar isso, não consegue pensar concretamente a classe trabalhadora. Sabe? Está falando da classe trabalhadora como se fosse uma espécie de alien, uma abstração no espaço-tempo. Por isso que quando eu digo que, e eu critico abertamente mesmo, porque eu acho que é um desserviço, quando chegam marxistas e falam a questão racial é a questão identitária, esse tipo de marxista, ele tem que levar muita porrada teórica para deixar de fazer a gente passar vergonha. Porque ele é um atraso na disputa pelo movimento negro. Porque, porra, já existe um desconhecimento do caralho, um aparato de propaganda liberal antimarxista gigantesco. Aí os poucos marxistas que tem fazendo trabalho, aí vem um sujeito e fala assim, não, esse negócio de racismo é importante, né, porque o Brasil teve escravidão, mas a centralidade é de classe. Que classe, pô? É nórdica? A classe? A gente vive na Dinamarca, na Suíça. Tipo assim, qual é o sentido disso? E aí eu acho mais engraçado, porque é uma galera que reivindica a América Latina, uma galera que reivindica Mariátegui, né? Não, o pior que lê, mas parece que não entende, é um bagulho que, sei lá, entra por aqui, sai por aqui. É um negócio meio surreal, assim, sabe? Porque, assim, tradição latino-americana, dos melhores latino-americanos, de Mariátegui, de René Zabaleta, de Bolívar Echevarria, de Rui Mauro Marini, de Florestan Fernandes, de Vânia Bambirra, de Eliette Safiotti, sabe que não dá para pensar a classe trabalhadora na América Latina sem considerar a dimensão indígena nos países andinos, a dimensão racial no Brasil, a dimensão religiosa, a dimensão da particularidade. E o Caba chega no século XXI. Fala, não, esse negócio de racismo é luta identitária. Aqui a gente não tem identitarismo, não. Aqui a gente tem centralidade de classe. Passou da época da gente ter tolerância com isso. Em nome de supostos combates ao pós-modernismo, vim dizer que luta antipatriarcal
que feminismo revolucionário, feminismo classista, que antirracismo revolucionário, que luta contra a LGBTfobia na perspectiva revolucionária é identitarismo, passou o tempo da gente ter tolerância com isso. Tem que dizer que, claramente, meu irmão, você está falando merda, você é um atraso, você não entendeu o marxismo, você não entendeu a dialética, e você é funcional para os liberais e pós-modernos. Porque se eu for pós-moderno e fosse do movimento negro, tudo que eu ia querer é ter um marxista do meu lado dizendo assim, não, esse bagulho de racismo é identitarismo, e aí o negócio é a classe trabalhadora. Ótimo. Céu de brigadeiro, ué. O cara não tem aniversário, percebe? Então, esse é o grande problema. A gente tem poucos marxistas disputando o movimento negro hoje. E tem muito marxista atrapalhando. Tem muito marxista falando merda. E tem que parar de falar merda. Como diria Francisco Julião, na lei ou na marra, né? Se é que vocês me entendem a metáfora. No Revolution, a gente tem um episódio sobre a Revolução Africana. Está para marcar um episódio sobre a questão racial também, que deve gravar semana que vem. E gravou um dicionário, dicionário marxista, sobre colonialismo e neocolonialismo, que deve estar saindo em breve, que são 2 materiais. A gente também tem no site do PCB entrevistas, materiais feitas comigo, com Gabriel Landi, fazendo esse debate, e com outros camaradas do PCB que fazem um debate racial também, a perspectiva que a gente vem trabalhando. No meu canal, eu soltei recentemente um vídeo sobre teoria das classes sociais no marxismo, justamente para combater essa visão de classe trabalhadora, com uma abstração no espaço-tempo e pensar concretamente a classe trabalhadora. E nos próximos, mais ou menos, 10 dias, eu vou estar soltando um vídeo sobre Fanon e a compreensão da dialética racial, que eu acho que é um elemento muito importante também a gente pensar a luta antirracista a partir do Fanon e como isso contribui. Então, escutem o Revolution, se inscrevam aí no meu canal, quem não está inscrito, e por aí vai. E entrem no site do PCB, que a gente está com muito material debatendo antirracismo. E Lavra a Palavra, que inclusive soltou um texto recentemente do Theodor Allen sobre luta de classes e a criação do conceito de branco. Um texto, assim, grande, mas fantástico. E outro livro que eu recomendo vocês lerem, que é um livro que, enfim, eu acho fundamental e é baratinho, que é Armadilhas da Identidade, Raça e Classe nos Dias de Hoje, do Assar Hayden, que é um livro que foi lançado no ano passado na Flipei, de um cara que é meio paquistanês, meio estadunidense, que é um livro para pensar a questão racial, uma das maiores coisas que foi lançado nos últimos anos. Armadilhas da Identidade, Raça e Classe nos Dias de Hoje, do Assar Hayden. É isso. Obrigado.